Marca-Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson. Boa noite! Esse é seu programa Marca-Texto. Toda semana a gente escolhe poesia e música a partir de uma palavra. E hoje o tema é amplo, hoje é política. Por definição, política é a arte e ciência de governar uma sociedade envolvendo a tomada de decisões coletivas, a gestão do poder, a organização do Estado e a busca pelo bem comum através de leis, normas e ações que harmonizem interesses diversos, desde o local até o global, sendo essencialmente a vida em comunidade e a administração dos assuntos públicos. Isso é o que diz o Google. Mas aqui no Marca-Texto... Antigamente era o dicionário, pai dos burros, hoje é o Google, né? Ele já, agora tem a inteligência artificial do Google, vai mais rápido. Eu sou a Aline Dias, essa que você ouviu falando agora é a Carla Gerson. Nós apresentamos esse programa toda terça-feira às 8 da noite e aos sábados às 22 horas tem reprise. Se você quiser mandar uma pergunta, conversar sobre literatura e política com a gente, o telefone é 27 99808 7382. A gente fala pelo WhatsApp 27 99808 7382. Você pode até mandar áudio. Mas aqui no Marca-Texto, Carla, a gente vai tratar de política e literatura, né? Vamos tentar entrelaçar isso aí. Política é uma palavra que dá medo, né? Tem gente que tem medo de política. Eu tenho medo só de político. Brincadeira. É. Não, é verdade. Eles têm que ter medo da gente, diz o clichê. Política é uma palavra que assusta. Tem gente que fala, eu não gosto de política. Ou, eu não me envolvo com política. Política é assunto proibido em grupo de família, em grupo de faculdade, enfim. É uma palavra que realmente tem uma conotação que pode até ser negativa. Mas a gente vai trazer hoje aqui é que a política está em tudo, né? Todas as nossas escolhas, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se veste, o livro que a gente escolhe para ler, o livro que a gente escolhe não ler, tudo isso é política. A gente vai conversar sobre isso com a nossa convidada, Maria Amélia Dalvi, já vamos chamar ela, vamos conversar sobre como faz esse acesso aos livros, que classe social tem mais acesso aos livros, a música que a gente vai ouvir nesse programa tem a ver com política, a gente, como sempre, escolhe as músicas a partir das palavras, e a gente trouxe músicas políticas também pra gente pensar um pouco sobre isso. Vamos começar uma música e a gente já volta com a nossa convidada, fique por aí. Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro, que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. É samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, no balanço das ondas, o que arô me ensinou a bater seu tambor. É samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro, que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. E samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão.
É oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. É samba, é samba. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão do ar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada. Macemba, ia, 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 ia. Macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler. Marca texto. Marca Texto. 89.1 Estamos de FM. volta. Você ouviu Yaya Macemba, Maria Bethânia. E nessa música, Maria Bethânia canta que quem me pariu foi o ventre de um navio, né? Se referindo ao navio negreiro que trouxe os escravizados sequestrados da África. E comenta, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. A gente escolheu essa música por conta especificamente desse trecho, embora toda música tenha um Toda cunho ela. político, né? Mas muito legal entender isso, né? O papel da leitura para o cidadão, né? Para a pessoa exercer a cidadania e você querer aprender já para passar para frente é bem interessante, né? Estamos aqui com uma professora e professora sempre quer passar as coisas para frente, né? Então, Maria Amélia, vou ler rapidinho a mini bio que a gente tentou resumir, mas é uma mulher maravilhosa, cheia de coisas incríveis. Maria Amélia Dalvi é licenciada e mestre em letras, doutora em educação pela UFES. Foi professora de educação básica, hoje é professora associada do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação da UFES. Coordena o programa de pós-graduação em letras. Não? Já coordenou? Não mais. Estava desatualizado o currículo que eu peguei. É fundadora e coordenadora do grupo de pesquisa Literatura e Educação. Participa de grupos de trabalhos na ANPOL e na ANPED. Depois ela vai explicar para a gente o que é isso. Pesquisa educação literária, formação de professores, políticas públicas do livro, de leitura e de literatura, além de estudar a literatura produzida no Espírito Santo. Como escritora, já recebeu o selo altamente recomendável da FNLIJ pelo livro No Cangote do Saci, Lendas do Brasil. Ela também tem 2 livros de poema, não é isso, Maria? Você gosta que chamam de Maria, Maria Amélia? Maria Amélia. Maria Amélia combina mais, né? Conta um pouco pra gente quem é Maria Amélia, além da mini bio. Bom, boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Agradeço muito a lembrança, a confiança, o convite. Bom, você perguntou, né, quem é Maria Amélia além da mini bio. Acho que posso dizer que o tema hoje está bem ajustado, porque acho que desde muito pequena essa dimensão política me atravessa de modo muito, com muita contundência, né? Claro, desde a infância, numa perspectiva talvez um pouco ingênua, idealista, né? De espanto e de indignação com as injustiças sociais, com as injustiças econômicas, mas tenho tentado fazer cotidianamente. A infância, o desejo de ser professora e particularmente de trabalhar com língua e literatura vem disso também, né? Desse desejo de algum modo, ensinar a ler meus camaradas. Sim, de intervir na realidade, né? Agora, você trouxe vários poemas políticos pra gente hoje, né? Aham. Maria Amélia é poeta, tem o poema Algum Basta e também vai publicar agora o Palestina e Outros Poemas, que está em pré-venda. Uhum. Agora, eu queria ouvir um desses poemas que você separou pra gente. Tá certo. Bom, acho que meus 2 poemas mais longos, né, e que tratam da dimensão política numa acepção multidimensional, que eu, para vir hoje para o programa, sabia qual ia ser o nosso tema e fui reler, né, a minha obra, os livros,
tentando organizar em eixos políticos. E tem 2 poemas que eu acho que eles perpassam muitos eixos políticos diferentes, né? Então, estou chamando de uma política multidimensional. Eu vou ler, então, primeiro o Recol da Humanidade, e aí, se a gente tiver tempo, eu leio também, em primeira mão, o Palestina, que é o primeiro poema que dá abertura ao livro novo. Então, Recol da Humanidade está em Poema Algum Basta, que foi publicado em 2019 pela editora Cousa. Recol da Humanidade. Uma menina é estuprada por mais de 30 homens na cidade do Rio de Janeiro. E as pessoas comentam na internet que ela é uma vadia. Já mãe e de short, numa festa, deveria saber o que se faz com quem se mete a ter aquilo no meio das pernas. Vagina. Em Bangladesh, crianças de menos de 14 anos trabalham em período integral por 64 horas semanais. Fadiga extrema, dores nas costas, feridas. O sistema, língua de fogo, a todos consome em lambidas. Mas deu certo. 8 pessoas em todo o mundo, as ricas de verdade, não aquelas ridículas que você inveja nas revistas, aprenderam direitinho a pescar, enquanto 3,6 bilhões se esfalfam, se esfolam, se enfastiam da vida. A professora no Espírito Santo, em uma escola estadual de ensino médio, é filmada, é exposta, ameaçada na internet, enquanto ensina a lição de história, com seu corpo, seu rosto, sua voz. Milhares de compartilhamentos depois, mais de um ano após, ela não conseguiu voltar à sala de aula e sofre, tem pesadelos, tem pânico. Não poderá se aposentar antes de trabalhar por 40 anos. A Secretaria de Educação, respeito ao contraditório, convidará o espúrio político cujas teses são questionadas pelo testemunho dos sobreviventes a apresentar a sua versão tresloucada e triunfal da Revolução Militar que contesta a lição docente. Uma mãe em São Paulo mata seu filho porque já não o suporta, ele é gay. Dizem os comentários que ela fez justiça. Divina só antecipou o fim certo da bicha, obviamente, aidética. Aplausos. Há um massacre de presos no Amazonas, e o disco com as fotos, os gritos, as filmagens, todos os detalhes espúrios e suas minúcias se esgota fétido nos camelôs das metrópoles. Outros massacres se sucedem. O representante indicado pelo presidente diz com gana que quer pudesse 1 por semana e se orgulha, filho da puta sem finesse, triunfante. Na Nigéria, quem governa assume. Matou dezenas de refugiados em bombardeio. Lamentável, mas incorrigível, engano. Um professor universitário diante das lentes de toda a imprensa repete impunemente que prefere ser atendido por médicos brancos. Outra, no aeroporto, debocha do pobre, do preto, do ignorante, do fraco. Um terceiro vai à TV espicaçar o que resta das honras de Mnemosine e Clio entre hordas de historiadores inertes. Um presidente laranja quer construir um muro no murro. As hidrelétricas avançam sobre os mundurucus. As motosserras avançam sobre os caiovás. Refugiados esperam para receber um prato de fome no frio de Belgrado. Todo dia é um golpe. Toda hora chegam notícias sobre o revival da KKK, do TFP, do nazismo. O bardo humano mais repetido espera que o meteoro esteja perto. Aquela que escreve não tem estômago, nem coração, nem fígado, nem cérebro, nem mão, nem vômito de resto capaz de dar forma artística à humanidade. Não deu certo. Esse é o poema Recol da Humanidade, que está lá em Poema Algum Basta, da editora Cousa. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Todo mundo paralisado. Rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso. Não, já comecei amando o título, né? Acho que o título, eu esperava um pouco do que vinha, mas realmente eu fiquei bem paralisada diante do seu compilado de horrores.
Eu fico imaginando como que deve ter sido dolorido para você fazer isso, né? Porque assim, parece que quando a gente para contar, é igual quando você estava falando dos temas do seu poema, que você parou para se dar conta, aí você vê o tanto que você já escreveu sobre temas políticos, né? Quando a gente para contar, quando a gente faz um inventário, não sei, parece que fica pior, né? Porque quando a gente vai vendo uma coisinha aqui, vai vendo uma coisinha ali, parece que você fica com aquela sensação de que é muita coisa, mas na hora que para botar tudo, como é que foi isso, para você construir esse poema? Foi aos pouquinhos? Olha, esse poema, na verdade, ele decorre de um hábito que eu tinha, né? Que era de ler diariamente os jornais impressos, que depois acabaram extintos, né? Então, eu, de manhã, antes de começar a trabalhar, tomava meu café e aí sentava para folhear o jornal. Nem tudo eu conseguia ler, mas ia folheando o jornal e ia lendo algumas notícias. E, com frequência, isso acabou virando uma piada na minha família, porque as pessoas iam olhar e eu estava chorando lendo o jornal, né? E aí, o meu filho, né, passou a falar, gente, não pode deixar a mamãe pegar o jornal, né? Porque ela começa a chorar. E normalmente é no início do dia que a gente lê o jornal. Então Exato, né? E aí eu fui começando a fazer uma atividade quase de inventário, que era de ir recortando essas notícias, né? E de ir juntando essas coisas que me faziam chorar. E aí chegou um momento que eu falei, bom, preciso dar uma forma para isso, dar um tratamento para isso, porque eu precisava jogar também aqueles recortes fora, né? Eu não podia ficar acumulando na minha casa. E aí eu fui tentar pensar em dar uma forma para isso. E todo modo que eu tentava articular para produzir um poema com uma estrutura fixa, ou que tivesse alguma beleza, etc., eu via que aquilo não dava certo. Né? Era impossível da forma. Eu não tenho estômago, eu não tenho coração, eu não tenho fígado, eu não tenho mão, eu não tenho condição física, muito menos mental, de dar uma forma artística a isso. Né? Então, o poema, de algum modo, essa estrutura dele enumerativa, que é uma escolha formal, tem que ver com isso. Não é possível embelezar esse mundo, não é possível estetizar algo que é da ordem da completa desorganização e desestruturação de um tecido social em que a empatia, a solidariedade, o senso do comum esteja vigendo. Então, esse estilhaçamento da forma, né, do tratamento poético, acho que, de algum modo, ele procura trazer para dentro do poema esse caos que parece que a gente está imerso, né? E, de algum modo, ele funciona como uma espécie de recall mesmo, né? Assim, gente, vamos parar e ver o que está acontecendo. Tipo, se diante de tanta coisa assim, a gente ainda acha que está dando certo a humanidade, né? Não, porque também se não para pensar, se não encara, se não reflete, toma como normal, né? E o tema hoje é política, e eu acho que muito tem disso, de encarar como normal as coisas na política, inclusive na política partidária, quando elas não são, né? Não é normal, não foi normal na pandemia ter atraso em vacina, não é normal a gente ter as quebras de decoro que se tem tido, não é normal, assim, ter esse volume tão grande de emendas parlamentares, né? Enfim, e aí não é nem opinião que não seja normal, é porque, assim, isso é tão recente, é tão escancarado e é um volume tão grande de coisa que e a gente vai se acostumando a essas coisas feias, como se elas não fossem feias, como se elas não fossem incômodas. Ou como se elas fossem exceção, né? Então, para mim, o que bateu bastante no poema é como não é exceção. Porque são muitas, e são repetidas, e são parecidas, e ao mesmo tempo diferentes, né? Então, assim, a enumeração funciona muito bem pra gente se horrorizar mesmo. E ele não é exaustivo, né? É um rol não exaustivo. E é um porque poema tem longo, muita né? coisa, né? Tem muita coisa ainda que você não deu conta de escrever, senão você ia ficar o resto da vida escrevendo os horrores que a humanidade é capaz de produzir, né? Mas ele é um exemplificativo muito bom, assim. E por falar em horror, se vocês estiverem de acordo, eu vou ler agora, então, em primeira mão, Palestina, que é um poema que só eu e a minha editora, até o momento, conhecemos, né?
Perfeito, vamos lá. Que vai sair, o livro está em pré-venda pela editora Pedregulho e é um poema em 21 partes, mas cada parte é uma estrofe que trata de uma das dimensões disso que a gente está vivendo com a Palestina. Então, Palestina. 1. A costa do Mediterrâneo, escalavrada ao sul do Líbano, tem por limites os terráqueos, Iraque, Arábia, a Saudita. 2. Estreito trecho de passagem, ao mundo envias teus remédios, eito entre a África e a Ásia, e tâmaras em óleo negro. 3. Da Cisjordânia se levanta um alarido que não passa, de Gaza falsa se agiganta, o fogo, as flores em fumaça. 4. E tal borrasca varre a terra, abala toda a Ramalá. A boca, outrora amiga, Argel, está calada sem palavras. 5. Silêncio, povos. Israel, o rio estanca. Quem é Deus? 6 dias de infinita guerra definham o ofendido à sede. 6. Já tombam secas oliveiras, inúteis súplicas em árabe. Escombros tomam a terra inteira, as sepulturas em que jazem. 7. Quem nega sabe? Quem ainda sente? Quem vai cessar essa barbárie? Quem dorme sem ranger os dentes? 8. Quem vive sem morrer um pouco? Quem come sem pensar num mártir? Quem ri sem palpitar de ódio? Quem goza enquanto o chão se abre? 9. A nós, o trigo e o pistache, guardados pairam entre pedras, sob os tapetes chamuscados da casa há 1 ano, ex-banquete. 10. Os vermes, fungos, bactérias, com tal vergonha constrangidos, se sentem mal com putrefeitos, a fome e guerra abatidos. 11. Do rio ao mar, até o Líbano, Mamu Abu ou Mustafa, Kanafani, Eduard Said, Liana Abdar, Abunimá. 12. De Califé, Odé, Chibli, Anemari Jassi, Darwish, Elku, Tamim, Albarguti, Fadua Tucã e Anani. 13. Ataques, tropas, isso é Gaza. 200 mortos por dia. Bebês, mulheres, hospitais. Ninguém mais pode ser civil. 14. São bombas, tiros, grandes tanques. A pólvora amanhece a casa, e o teto cai sobre as crianças, que ardem vivas com seus pais. 15. Al-Qud Bizé e Anajá, Dar al-Kalima al-Bissiná, Islamic University of Gaza, Al-Azhar University. 16. Esquecerão teus bacharéis? Laboratórios e pesquisas, bibliotecas e poemas, tuas artes e teus artigos? 17. Onde andarão os teus cinemas, os teus teatros, restaurantes? Do que os teus jardins se regam, em meio aos seus morangos e crisântemos, amanheceram mais vermelhos. O sangue de teus filhos banha o chão que genocídio enseja. 19. Havendo teus culpados, vis, no mundo avesso por princípio, tornar-se-ão heróis ardis do ressentido Filastim. 20. Quem nesta terra esquecerá, bandeira que tremula ao vento, 3 listras negras, negra, branca e verde, e vivo isósceles vermelho. 21. O sacrifício de teus filhos, o morticínio de tuas mães, a boca seca de teus homens, a poeira de tuas manhãs.
enfim, são 21 partes, né? Tentando recobrir, e cada parte no livro ela é acompanhada de uma notícia retirada da imprensa, né? Notícias que eu tirei do jornal agora digital, né? Já é outro momento de escrita. Sim. Então, ao lado Mas de o cada mesmo parte, método, né? exato, ao lado de cada parte tem uma notícia, Uma notícia. né? É muito bonito. Você ouviu Maria Amélia lendo Maria o poema Amélia do Dalvi. livro novo dela. Qual o nome do livro mesmo, Maria Amélia? Palestina e outros poemas. Palestina e outros poemas. Um poema bonito e tristíssimo, né? Tristíssimo, desanimador. Mas eu acho que muito real, assim, muito... Compartilha com a gente uma dor muito forte, né? Nós vamos chamar 2 músicas agora. Mas vamos trocar de ordem? Eu Vamos, pedi pro Vaguinho... a gente bota o Zequete ou a Elza Soares agora? Porque eu acho que essa Rita Lee não tá combinando. Bota o Zequete, então. Bota o Zequete, então. Vamos ouvir o Zequete, opinião, e a gente vai emendar com o intervalo. Voltamos já já. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Você está ouvindo Marca Texto. Estamos de volta. Este é o seu programa. Marca Texto. Ela tá A gente empolgada. está tentando dar uma alegrada. Vamos falar de Brincadeira. política querendo ser alegre. É, não tem como, mas né, gente? Podia ser, né? A situação tá feia. Mas quem sabe daqui a uns anos, né? A gente pode pensar nisso, Você né? tá No na que a gente quer, né? Se você chegou agora no Marca Texto, esse é um programa que vai ler o mundo a partir das palavras. A gente toda semana escolhe uma palavra. De hoje é política. A gente está recebendo a professora e poeta Maria Amélia Dalvi, que está falando sobre política com a gente. Ela já leu poemas, a gente já ouviu um poema falando sobre a Palestina e um poema são poemas com notícias tristes, tanto da Palestina quanto o recall da humanidade. E Carla Guerson quer comentar os poemas. Quero comentar. Na verdade, tem uma coisa específica que eu queria comentar, que você se coloca, acho que é no primeiro poema, que você vai lendo aquelas notícias, né? E você fala, aquela que escreve está aqui. Isso me chamou atenção, essa postura, né? Você se coloca no poema como aquela que escreve. E eu acho isso uma postura interessante, assim, tipo, quem somos nós diante da notícia, né? A gente pode ser aquela que ouve, a gente pode ser aquela que chora, a gente pode ser aquela que grita, pode ser aquela que finge que não viu. E aí você se coloca como aquela que escreve, que é uma postura ativa, né? E aí eu queria puxar isso com você, Maria Amélia, assim, sobre o que você pensa que a gente pode fazer, sabe? Diante de
de tudo que a gente tem visto, assim, a gente tem conversado recentemente muito sobre a epidemia de feminicídio, né? Eu tenho chamado assim, que é um absurdo, mas enfim. A epidemia de feminicídio, a violência de gênero, os atos racistas e fascistas cada vez ganhando mais força. E a gente às vezes fica se sentindo um pouco impotente diante disso, né? Como se fosse assim... Eu tenho me sentido especialmente muito desanimada. Estava até conversando com você, né, Aline? Como que fico uma raiva que desanima, assim, que você fala, ai, parece que não posso fazer nada. Queria ouvir de você isso, sabe? O que a gente pode fazer? Ser aquela que escreve já é alguma coisa que a gente pode fazer diante desse horror? Então, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas eu vou partilhar como é que eu lido com uma coisa, né? Para mim, a raiva ela é muito produtiva, né? Se alguém quiser me fazer trabalhar e agir, é só me fazer passar raiva, né? E acho que talvez a nossa atividade diante dos acontecimentos do mundo seja a gente canalizar a nossa reação emocional para a passagem da tristeza, que é uma parte necessária, né, diante da decepção, diante da frustração, diante, enfim, do choque, né, das perdas, mas a gente fazer esse movimento para passar da tristeza paralisante para uma raiva produtiva, para uma raiva que nos desloque, que nos ponha para pensar, que nos ponha para socializar isso, porque acho que uma das coisas mais cruéis e mais perversas politicamente é o sentimento de que a gente está sozinho, de que a gente está isolado. E quando a gente começa a colocar para fora a nossa indignação, a nossa raiva, a nossa revolta, o nosso espanto, o nosso susto e também as nossas elaborações, né, sejam conceituais, estéticas, etc., a gente tem a possibilidade de construir algo em comum. E me parece que esse é o primeiro movimento para a gente se deslocar de onde a gente está para um outro lugar, que a gente não sabe se vai ser melhor, se vai ser pior, mas para um outro lugar. É a construção de um comum, de algo partilhado, em que eu leio um poema de alguém e de algum modo aquilo me toca, me identifica, eu sinto que aquela elaboração também me contempla, né? Então, acho que tanto o ato de ler, que na minha perspectiva é uma atividade, né? E não uma passividade. Então, tanto o ato de ler, quanto o ato de escrever, quanto isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é de dizer poemas, que é de comentar poemas, que é de ouvir canções juntos e de a gente ir tratando, pondo esses incômodos na mesa. Né? Acho que isso vai construindo um senso de solidariedade, né? Em que a gente passa na rua, por exemplo, uma pela outra, e a gente fala, bom, aquela pessoa sente mais ou menos as mesmas coisas que eu estou sentindo. E isso vai produzindo ou recolocando em cena um senso comunitário, né? De que nós temos algo em comum que nós gostaríamos de defender, de preservar. A né? identificação gera um engajamento, né? A pessoa, a partir da identificação, fala, eu também, tamo junto, né? Não sei. E também quando você tá sozinha, só você, achando que você tá sentindo todas aquelas dores sozinha, você tem muito menos força de fazer alguma coisa contra elas. Eu acho que isso é muito cruel, de fato. Essa cultura, essa decisão, essa propaganda do individualismo, acho que ela também é política. Quando a gente se junta, quando a gente fica menos individualista e percebe que os problemas são sociais, aí a gente tem força para fazer alguma coisa. Sai né? do âmbito individual, né, para ir para o âmbito coletivo. Acho que toma mais força, assim, quando a gente percebe que não é tipo, meu marido não faz nada, né? Um caso individual. Eu faço tudo em casa. Isso não é individual, isso é coletivo, né? Isso é estrutural. Quando você sai dessa coisa da reclamação pequena para algo maior, acho que ganha mais força, realmente. Mesmo nos movimentos literários, né? Porque a gente escrever sozinho em casa e achar que ninguém lê Também. é desanimador. Mas aí quando tem juntos coletivos, a gente conversa sobre isso, academia, não sei o quê, um monte de gente, né? Tem vários coletivos. Deixa de ser uma atividade solitária, né? Se percebe que existe um interesse coletivo em literatura, existe um interesse coletivo nessa troca, em arte, e acho que é por aí, né? Sim, e uma coisa que você falou, Maria Amélia, que também anotei aqui, que você falou do ato de ler, né?
ato de ler como uma atividade, não uma passividade. E a gente sabe que nessa leitura, essa escolha, até a escolha do que a gente lê é político, né? Como que você acha que a leitura, que as políticas de leitura podem influenciar na mudança do cenário político? Olha, eu vou falar agora, vou virar a chave e falar como pesquisadora, né? E Sim. não como, Não opinião, como né? a poeta, assim, né? Eu vejo que tem uma série de acontecimentos em relação a isso. Um deles é o fato de que os professores têm perdido a autonomia na escola. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a Secretaria de Educação, não vou entrar no mérito aqui se tem boa intenção ou não, mas mandam para os professores planejamentos prontos com muito pouca margem, por exemplo, para um professor construir uma política de afetos em relação à leitura, né? Ou uma margem de liberdade de, por exemplo, hoje está muito quente, vamos sair, vamos para o pátio, cada um vai pegar um livro para ler. Né? Muitas vezes Muito os professores assim, nas o escolas, planejamento. exato, né? Eles estão ali como cumpridores de metas, de atividades, de programas, de planejamentos, são controlados, são vigiados, né? Tem que mandar comprovante de que fizeram aquilo que estava determinado na Secretaria de Educação, estão constrangidos pelas políticas de avaliação em larga escala. Então, tudo isso corrói o que a gente estava dizendo antes, que é esse espaço social, comunitário, de solidariedade, de pertencimento, que no meu entendimento é fundamental a leitura, porque embora a leitura seja em muitos momentos uma atividade solitária, individual, mas na longa duração da história da leitura, ela muito mais foi uma atividade social, partilhada, do que uma atividade desenvolvida de modo recluso individual. Memória histórica na longa duração que a gente tem da leitura é como leitura pública, como leitura partilhada, leitura comunitária. E eu acho que as políticas de educação, elas têm destruído esse espaço, por exemplo, na escola. Você fala hoje, isso não era assim? Isso é uma mudança recente? Porque assim, estou perguntando como leiga, eu não sei como funcionava na educação. Existia essa margem discricionária para os professores e hoje não existe? Sim. Por exemplo, quando eu era professora na educação básica, eu tinha um conteúdo a cumprir. Agora, quais eram as atividades, quais eram os meios que eu ia usar para cumprir? Se eu ia usar o livro didático, se eu não ia, se eu ia levar a questão do Enem, se eu não ia, se eu ia passar exercício para casa, se eu não ia, isso era uma decisão minha com base no meu planejamento autônomo como professora. O que eu precisava tinha que seguir o conteúdo, era de garantir né? aquele conteúdo. Eu precisava de garantir que os meus estudantes aprendessem. Hoje, na maior parte das redes, não é assim mais. O professor, muitas vezes, ele recebe um planejamento pronto, ele recebe as questões prontas, ele recebe toda uma determinação do que é que ele vai fazer, quando, em que momento, em que sequência, e ele tem muito pouca liberdade para fazer escolhas autônomas. E muitas Isso vezes... impede, por exemplo, de fazer uma coisa individualizada, porque você precisa sentir a turma, né? Um planejamento que é para todas as turmas, ele não é para ninguém, porque uma turma é de um jeito, outra turma reage de outra forma. Exato, e às vezes tem um acontecimento do dia que faz com que você, de repente, tenha vontade de levar uma crônica específica que está no calor daquele momento, levar um poema, ou de propor ouvir uma canção com seus alunos, algo assim, e que se você já tem um planejamento todo engessado, todo controlado, que você tem que cumprir, e que você ali é só um executor de uma política que foi pensada por um outro alguém, isso produz para o professor um estranhamento em relação ao seu próprio lugar, não à toa os índices altíssimos de adoecimento docente, e você produz uma educação que ela é tudo menos o que deveria ser a educação, que é um processo de formação humana integral. Né? Então você produz alunos que eles talvez estejam aptos a responder avaliações em larga escala, talvez eles estejam cumprindo ali as competências e habilidades da BNCC, mas talvez a escola não esteja atuando na humanização. Sim. E aí, isso obviamente vai ter como consequência um afastamento dessa leitura literária. Prazerosa, né? Dessa leitura literária prazerosa e que tem esse papel formativo, formador, fundamental também no cultivo da sensibilidade, porque a leitura não é só língua, não é só um conteúdo formal. Toma uma aguinha, Maria. Agora, quando você traz a leitura Desculpa. esse mérito, assim, essa
mecanização da educação. Eu, sinceramente, não lembro como era na minha época. Você lembra, Aline? Tipo assim, tinha um professor Mas que aí falava, você tem hoje não vamos, hoje vamos Não, pro mas pátio. eu acho que precisa chegar numa questão que é a seguinte: a gente está falando de escola pública ou de escola particular? Tem diferença? Porque eu acho que Isso é interessante. a nossa época, se a gente tá com... Eu estudei em Una, não vai ser a mesma coisa que quem estudou em Vitória. Então, a gente teve a aprovação de na minha concepção, uma tragédia para a educação brasileira, que foi uma base nacional comum curricular aprovada durante os estertores finais do governo Temer, que teve assessoria de grandes grupos empresariais da educação e que veio para atender finalidades definidas por políticas internacionais decididas por organismos como Unesco, Banco Mundial, etc., etc., que são políticas exaradas para os países do sul global, determinadas numa lógica imperialista. Tá. A BNCC, ela unificou o currículo de modo que há talvez cada vez menos diferença nacional em relação ao currículo que é prescrito para as diferentes escolas. E aí, nesse sentido, a margem de realização daquele currículo, de concretização daquele currículo, ela diminuiu. Mas mais do que isso, como as redes elas estão preocupadas em gerar números, né, de SAEB, de índices de qualidade da educação auferidos por exames em larga escala, etc., o que elas têm feito? Obrigado o professor, a toda atividade que ele vai realizar, ele tem que dizer a qual competência e qual habilidade da BNCC se refere. E mais do que isso, se aquela atividade ela não prepara o aluno para essas avaliações em larga escala, não capacita esse aluno a melhorar o seu desempenho nessas avaliações em larga escala, ela é abandonada. E aí é como o Enem, por exemplo, uma avaliação em larga escala. O Enem é uma delas, mas hoje a gente tem avaliações em larga escala no plano nacional, no plano estadual e no plano municipal. Então, por exemplo, uma criança do primeiro ano do ensino fundamental, uma criança de 6 anos, ela faz, pelo menos, em geral, 3 provas a cada... mais de uma vez por ano. E essas provas vão gerando índices para supostamente fazerem um diagnóstico da qualidade da educação, supostamente para corrigir os rumos, mas os professores passam a maior parte do tempo preparando as crianças para essas provas, tipo assim, desde não é uma o primeiro coisa ano do ensino orgânica, fundamental. Né? Não é Então, orgânico, ele não aprendeu e vai fazer, ele está preparando para fazer a prova. E aí você, desde 5, 6 anos, realmente e aí, é muito novo. a avaliação, em vez de ela ser um meio para uma finalidade, a educação ela se converte num meio para que a avaliação seja bem sucedida. Então você tem uma perversão completa do sistema educativo. Aí você me pergunta, e a diferença entre a escola pública e a particular? As duas estão contaminadas por essa mesma lógica, por esse mesmo movimento. A diferença, no meu entendimento, é que o que pode acontecer é de, talvez, pelas suas condições socioeconômicas, o aluno da escola privada de elite, não estou falando aqui da escola privada de bairro, da escola privada onde talvez nós aqui tenhamos estudado. Estou falando da escola privada de elite, né? Ela consegue oferecer para o aluno algo mais do que a preparação para essas avaliações, porque esse aluno normalmente vai ter uma escola de tempo integral, esse aluno vai ter viagens, esse aluno vai ter aulas extras, vai ter um currículo diferenciado, vamos dizer assim. Sim. O aluno da escola pública ou o aluno de uma escola particular de bairro, de periferia, uma escola simples, uma escola acessível para classe média baixa, esse aluno ele vai ser preparado para o cumprimento desse currículo, todo estruturado na base não de conteúdos e conhecimentos necessários para a formação humana integral, mas de competências e habilidades que podem ser demonstradas por meio de testes. E aí, por exemplo, qual é o lugar que sobra para a literatura quando você converte todo o saber literário naquilo que pode ser demonstrado por testes? Por prova, né? E né? geralmente objetivas ainda. Né? Exato. Como é que você, por exemplo, testa a capacidade de alguém se emocionar com um poema, de alguém se sensibilizar com a condição do outro por meio de uma prova em larga escala? Eu vejo que até a redação, assim... nem chamava redação, acho que na minha época chamava produção de texto, mas a produção de texto era um momento quase lúdico, assim,
Eu lembro até daquela brincadeira que era assim, como foi suas férias? A primeira redação de volta às aulas era lúdica, era para você contar, era para você compartilhar, tinha um momento de roda, cada um ia ler uma coisa e tal. Hoje eu vejo que a redação, porque eu tenho filhos adolescentes, né, em idade escolar, a redação é o que você está dizendo, ela é muito voltada para Tudo só texto É o dissertativo. texto dissertativo, E não é- argumentativo no e- modelo do Enem. num modelo. Então, a criança de 12 anos está fazendo um texto argumentativo, dissertativo, no modelo do Enem, com pontuação feita por um portal. Uhum. Não é a professora Uma dele IA que vai ler. corrige. Então, assim, é muito mecanizado mesmo. É muito louco, né? Você pensar que até a escrita, que seria essa parte possivelmente lúdica, né? Acaba sendo contaminada por essa lógica, que não deixa de ser uma lógica produtivista, né? Uma lógica capitalista. Dentro da lógica da gente tem que apresentar um resultado. A gente tem que ter um produto. E esse produto é a nota, né? É. Bom, eu quero ler um poema dos poemas que eu separei para hoje, um poema do Ferreira Goulart, chamado Não Há Vagas. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilha seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ai, que bonito. E é de um... Ah, não, esse é outro. Que Não, você esse é colocou, outro, porque a gente ela esqueceu. emendou, ela botou vários. É porque tava uma página, a gente vai imprimir o roteiro, gente, vocês estão ouvindo, vocês não estão vendo o roteiro, mas quando a gente imprime o roteiro que a gente fala aqui no programa, e que às vezes imprime uma letra Entendi. menor. Então esse foi o poema de Ferreira Goulart, Não Há Vagas, lida pela poeta Aline Dias, na sua rádio Espírito Santo FM 89.1. Estamos aqui com Maria Amélia, estamos já nos encaminhando para o final do nosso programa. Infelizmente, faltam 9 minutinhos. Eu queria te pedir para o final agora uma indicações de livros que tenha feito diferença na sua formação política, não daqueles livros teóricos, mas sabe, assim, um livro de literatura que você acha que de alguma forma te despertou para a política, para a sua posição política e que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes, além dos seus, claro, se você quiser contar também onde a gente pode encontrar seus livros, se tem disponível. Tá certo. Olha, eu sou suspeita, assim, para fazer indicações, né? Porque eu vou indicar sobre essa dimensão política, a Rosa do Povo, do Drummond. Sou suspeita por quê? Porque eu fiz TCC de graduação, pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado, pesquisa de pós-doutorado, e hoje eu estava lá dando aula sobre Drummond na universidade, né? Então, eu não sou uma pessoa isenta, né? Que vocês possam dizer assim, não, ela está fazendo uma indicação, qualquer, né? Não, o Drummond é né? massa mesmo. E eu acho que o Drummond ele é um poeta tão multifacetado que diferentes leitores conseguem encontrar nele, né? Se encontrar ali na leitura. Quem gosta de poema com forma fixa vai encontrar, quem gosta do poema mais humorado vai encontrar, quem gosta do poema mais explicitamente político vai encontrar, quem gosta do poema mais alegórico vai encontrar, né? Então é um poeta tão multifacetado que se a pessoa não tem, de repente, o hábito da leitura de poemas, eu sugeriria começar pelo Drummond, né? Acho que é talvez um clichê, um senso comum assim no âmbito da poesia brasileira, mas eu acho que é um bom caminho, né? E particularmente em relação ao âmbito político, a Rosa do Povo, acho que é uma boa escolha. Ele tem, eu não lembro se está na Rosa do Povo, mas eu lembro hoje, olhando para fazer o roteiro, eu nem trouxe esse poema, mas eu li para ver se eu trazia hoje. O Elegia 1938, que ele fala de trabalhar, enfim, e aí ele vai falando de várias coisas difíceis que acontecem, até que ele aceita, né, fica resignado na vida, porque ele não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan.
E eu fiquei rindo em casa, pensando, ele fez esse poema antes do Osama Bin Laden. Como é que fala? É um profeta, né? Não, é porque o Drummond, ele tem posições na poesia, quando ele vai trazer coisas políticas, ele deixa o campo político que ele gosta muito claro ali. Tem um poema que chama O Mito, que ele vai falando de uma mulher ideal, que ele está idealizando, e o jeito que ele idealiza a mulher, ele quer saber se ela se importa com quem passa fome. Então, ele tem um caminho aí, né, Maria Amélia, de deixar na poesia dele uma posição política muito clara, né? E eu acho que seria legal, antes da gente encerrar o programa, a gente expandir essa dimensão política para uma outra esfera, pegando o gancho aí de domingo, né, que houve um movimento nacional de defesa da vida das mulheres, né? Eu acho que é importante a gente retomar esse assunto e dizer que também na vida das mulheres, no serviço doméstico, nas relações afetivas, né, em tudo tem política, né? Então quem de repente não gosta de política, né, pensa, a política não tem a ver comigo, eu não tenho nada com isso, mas a política ela tá em tudo, tá no livro que a gente escolhe, tá na nossa escola, né, tá no que a gente escreve, tá nos nossos encontros. Então eu vou ler um poema que chama Área de Serviço, que é do livro novo. As camisas que eu desencardi não entram no meu currículo. Os panos de chão brancos e limpos, os panos de prato feito um brinco, os uniformes em dia dos meninos, nenhuma citação receberão. A despensa fornida, a lavagem regular das cortinas, as toalhas alvejadas de todos os dias, as meias e cuecas sem vestígios, nunca me valerão nenhuma pontuação. Tampouco receberei homenagens, convites, por ter ativamente combatido rinites à força de pano, vassoura e sabão. Quando eu me for, é da cara de poucos amigos e dos artigos atrasados e dos nunca lidos que se lembrarão. Verdade. Das dívidas também, talvez. Eu tenho alguma lista de coisas também que lembrarão e não são as que a gente quer lembrar, né? Maria Amélia, muito obrigada pela sua presença, obrigada por esse programa incrível que a gente fez. Aline, minha amiga, muito obrigada. Nós estamos já no mês de dezembro, completando quase um ano de programa Marca Texto no ar. Muito obrigada a você, ouvinte, que está aqui nos ouvindo. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, terça-feira, 8 horas da noite, Marca Texto na Rádio Espírito Santo FM. Vamos terminar com... Elza Soares? Elza Soares. Elza Soares, o que se cala. Até semana que vem. Deu ruim. Vai vamos entrar ver. a Rita Lee. Não, vamos Elis Regina então, Mestre Sala dos Mares. Mas a Rita Lee é a nossa rainha. Mas o Mestre Sala dos Mares é uma história de revolução, tá, é um conto. Eu falo pra vocês que ela é a chefe, vocês não acreditam. Né? Não, bota Elis Regina, a gente tá argumentando ao vivo. O Mestre Sala dos Mares é legal, a história do Almirante Negro. Elis Regina é incrível. Nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão.
Você ouviu Marca Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson.